Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e teu Pai, que vê o que está oculto, te dará recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs presentes nesta igreja matriz de São José Operário, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham através das redes sociais operadas por nossa PASCOM paroquial. Hoje nós damos início a um tempo novo, um tempo que nos preparará para a festa onde iremos reviver os momentos centrais da nossa fé, a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. O tempo da Quaresma é um tempo de preparação, é um tempo de caminhar no deserto, é um tempo de procurar entrar no próprio coração para nele encontrar-se com Deus. Por isso que o Evangelho de hoje nos fala de modo tão bonito, Cristo usando 3 exemplos
nos fala sobre como devemos nos relacionar com Deus. E o nosso relacionamento com Deus não pode ser nunca, de modo algum, algo para que os outros vejam, algo para que nós estejamos bem na fita com os demais. O nosso relacionamento com Deus deve ser na intimidade do coração. Por isso ele nos diz: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ali fala com o teu Deus que está oculto, e ele que vê o que está oculto te dará a recompensa. Porque se você for fazer oração, porque se você for viver a sua fé apenas para que os outros vejam, quando os outros veem, eles já recompensaram você. Se era somente para ser visto e você foi visto, então a recompensa já chegou. Mas se você faz algo por Deus, se você faz algo no escondimento, se você faz algo na intimidade com o Senhor, agora sim, você está pronto para que Deus derrame a sua bênção sobre você. Agora você está pronto para receber a recompensa que o próprio Deus irá nos dar, irá te dar. O tempo da Quaresma é um tempo de batalha espiritual. Um tempo de batalha espiritual contra os nossos pecados. Um tempo de batalha espiritual contra os nossos defeitos. Um tempo de batalha espiritual contra tudo aquilo que pretende nos afastar de Deus. E se é um tempo de batalha, Deus nos oferece as armas para nós vencermos esta batalha. E as armas estão elencadas no Evangelho de hoje. 3 armas. A arma da caridade, a arma da oração e a arma do jejum e da penitência. A caridade. São João disse, São João o evangelista, na sua carta, ele assim afirmou: quem diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Uma palavra tão forte, uma palavra que, se fôssemos nós a dizer, nós pensaríamos 1000 vezes se seria ou menos conveniente. Porém, São João, com a sua autoridade de apóstolo e de evangelista, ele afirma: quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Por isso que a primeira arma é o amor ao irmão, começando por aqueles que mais precisam, começando pelos necessitados. Por isso Jesus nos fala da esmola. A esmola é dar ao outro aquilo que é nosso, é dar ao outro aquilo que é nosso, porém compreendendo que o que nós temos vem de Deus e, portanto, devemos dividir com os irmãos. Amados irmãos, nós precisamos redescobrir o valor da esmola, porque muitas vezes nós caímos num moralismo de meia tigela, e nós, além de não darmos esmola, nós julgamos o irmão. Eu não vou dar esmola, ele vai beber. Eu não vou dar esmola, ele vai usar drogas. Você não só não está fazendo o que Jesus mandou, como você e eu estamos julgando o irmão. A esmola é algo necessário para a nossa salvação. A esmola é algo que nos aproxima de Deus. Ou nós nos esquecemos do que Jesus disse em Mateus 25. Vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino dos céus, porque eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber, eu estava nas mais diversas necessidades, nu, peregrino, preso, e você veio ao meu encontro. E ali no Evangelho, as pessoas perguntam ao juiz: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, nu? E Jesus explica: toda vez que você fez isso a um dos pequeninos, foi a mim que você fez.
dar esmola, voltar a dar esmolas. Existe a esmola do dinheiro, mas existem outras 1000 formas de darmos esmolas. Por exemplo, ajudando a instituição de caridade. Por exemplo, procurando conhecer na sua rua alguém que precisa. Ou ainda, existem outras modalidades de esmola. Por exemplo, a esmola do seu tempo. Tirar um tempo para dar atenção a alguém. Tirar um tempo para escutar alguém. Tirar um tempo para conversar com um idoso, visitando em sua casa. Ou aqui na nossa cidade, nós temos o lar dos idosos. Quem de nós já foi lá e fez uma visita? Isso também é um modo concreto de viver a esmola. Segunda arma, a oração. Sem oração é impossível viver bem a quaresma. Sem a oração, nós não podemos viver bem a quaresma porque não entramos em comunhão com Deus. A oração é algo que nos liga diretamente a Deus, é algo que nos coloca em contato com o Senhor. Mas a oração também realiza algo muito importante. A oração, ela ilumina a nossa vida. E quando a oração ilumina a nossa vida, nós podemos então ver onde estão os nossos pecados, onde estão os nossos defeitos, onde estão ainda aquelas coisas que nos tornam diferentes de Cristo. O pecado nada mais é do que algo que me torna diferente de Cristo. E a santidade é o contrário, é algo que me assemelha a Jesus Cristo. A oração sincera, a oração íntima com Deus. Existem 2 modos de rezar. O modo comunitário, que é esse de estarmos juntos e estarmos ao redor do altar do Senhor. E existe um segundo modo, a oração pessoal, a oração oculta, a oração na intimidade de um coração que confia em Deus. Essa é a segunda arma. E chegamos então à terceira arma que Jesus nos apresenta no Evangelho. A arma da penitência, aqui explicitada pelo jejum. O jejum, amados irmãos, ele é necessário para a nossa vida espiritual, porque ele nos leva a compreender que nós não fomos criados apenas para permanecermos neste mundo, para permanecermos nesta esfera, nesta dimensão. Nós carregamos em nós algo de eterno, algo de divino. E quando nós vivemos a penitência, de modo especial o jejum, nós estamos dizendo a nós mesmos que nem somente de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. E assim, quando a gente faz penitência e percebe que precisamos do alimento para viver, automaticamente percebemos que sem o alimento da alma, que é a prática da vida de fé, nós também não podemos viver. O jejum nos ensina a depender de Deus. O jejum nos ensina a fazer-nos compreender com profundidade que é do Senhor que vem a nossa vida. Então, amados irmãos, desejo a todos nós que hoje iniciamos este tempo santo de quaresma, que não seja mais uma quaresma na nossa vida, mais uma quarta-feira de cinzas, que seja a quaresma, que seja a quarta-feira de cinzas. Talvez eu estava tão distante do Senhor, talvez eu estava caminhando por outros caminhos, e hoje o Senhor me trouxe à sua casa, e hoje o Senhor me trouxe ao seu altar, e por isso eu quero aproveitar que Ele me trouxe para recomeçar na vida de fé, para recomeçar no caminho do bem, para recomeçar na estrada da salvação. Por isso, e eu termino com estas palavras, por isso São Paulo nos diz de modo tão bonito, tão solene. São Paulo diz: irmãos,
Somos embaixadores de Cristo. O embaixador é alguém que fala em nome de outro. O embaixador é o representante de outro. E São Paulo diz: eu sou embaixador de Cristo. E como embaixador de Cristo, é Deus mesmo que exorta através de nós. É Deus mesmo que fala para você hoje: deixai-vos reconciliar com Deus. Deixai-vos unir novamente com Deus. Restabelecei aquela comunhão com o Senhor. Recriai os laços que une você a Deus. Porque hoje é o momento favorável. Hoje é o dia da salvação. Amados irmãos, nós devemos fugir da tentação de pensar que nós temos o amanhã para nos converter. A nossa conversão deve ser hoje na nossa vida. Não deixemos a conversão para amanhã, porque pode ser que amanhã não exista. Por isso Santa Teresinha dizia: para vos amar, Senhor, eu só tenho hoje. Para me converter, Senhor, eu só tenho hoje. E não existe momento melhor, não existe momento mais favorável do que o agora, do que o hoje para a nossa conversão. No momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Nós vamos agora receber as cinzas, que não é um pozinho mágico que nós vamos colocar na nossa cabeça e os nossos pecados vão desaparecer. A cinza, ela não é e não pode ser entendida por ninguém apenas como uma tradição, apenas como algo que todo ano eu faço e vou buscar. As cinzas indicam para nós o início de um novo tempo, o início da conversão, o início da caminhada, que vai durar 40 dias e nos fará chegar ao dia da Páscoa do Senhor. E nós poderemos dizer: eu ressuscitei contigo, Senhor, porque na quaresma eu me dei conta que sou pó e que ao pó voltarei. Acompanhemos agora a bênção das cinzas. Podemos ficar de pé. Caros irmãos e irmãs, supliquemos a Deus Pai, que se digne abençoar com a riqueza de sua graça estas cinzas que vamos colocar sobre as nossas cabeças, em sinal de penitência. Neste momento, cada um reza em silêncio, pedindo que estas cinzas simbolizem o começo do retorno para a casa do Pai. Ó Deus, que não quereis a morte do pecador, mas a sua conversão, escutai com bondade as nossas preces e dignai-vos abençoar estas cinzas que vamos colocar sobre as nossas cabeças, e assim, reconhecendo que somos pó e que ao pó voltaremos, consigamos pela observância da quaresma obter o perdão dos pecados e viver uma vida nova, à semelhança do vosso